Bom dia, homens do reino. Que privilégio poder estar aqui nessa manhã para deixar uma palavra para o seu coração. Deixa eu ler um versículo para você. Olha o que diz Jeremias, capítulo 29, versículo 11. Porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor. Planos de fazê-los prosperar e não lhes causar dano. Planos de dar-lhes esperança e um futuro. Quero ser breve, mas eu preciso deixar essa palavra nessa manhã para você. Olha só, é interessante que essa passagem bíblica me traz no profundo do meu coração a vontade que Deus tem de ser íntimo da gente. Isso mexeu muito comigo. Por que eu procurei esse versículo? Eu passei uma situação interessante que me magoou e depois me abençoou. Os irmãos sabem que eu trabalho na área da jardinagem e eu tenho uma cliente, e essa cliente, ela é uma pessoa muito especial para mim. Eu aprendi a amar muito essa cliente. É uma senhora que mora num prédio de alto padrão aí da nossa praia de Itaparica, e ela tem muito carinho comigo. Então, por ela ser uma pessoa muito carinhosa, muito boa para mim, sempre quando eu vou fazer o serviço na casa dela, sou eu que vou próprio. Eu trabalho com o maior prazer do mundo, tenho o maior carinho com ela. Esse tempo agora ela me chamou para fazer um serviço, um painel vertical na varanda de frente para a praia do apartamento dela. E eu estava um pouco corrido, ela pediu que precisava muito, que ia receber um pessoal na sua casa, aquela situação toda e tal. E aí eu dei um jeitinho, quando eram umas 10, não, eram umas 11 horas mais ou menos, eu fui correndo para atender ela. Quando eu cheguei no apartamento dela, as empregadas me receberam, me direcionaram até a varanda. Quando eu cheguei na varanda, para começar a fazer o serviço, tinha uma mesa, irmãos, repleta de comida, algo assim, fino. E aquela mesa muito bem posta, muito bem arrumada. Eu falei, ó, deve ter um almoço aí. Beleza, beleza. E eu tô aqui mexendo rapidinho no painel, trocando planta, colocando planta e fazendo toda aquela correria sozinho, bem com bastante silêncio, o mínimo de sujeira possível, tudo organizadinho. E aí tava demorando um pouquinho, porque são coisas bem detalhadas. Eu reparei que um ia sentando na mesa, outro ia chegando, ia sentando os familiares dela, filho, esposo. E eu vi que quando eu olhei para o lado, eu estava trabalhando e a mesa dela estava repleta. E aí, aquilo me deixou um pouco constrangido, porque eu vi que a família estava ali e eu comecei a reparar que havia ali uma intimidade entre aquela casa, entre aquela mesa, naquela família, e eu não fazia parte daquela intimidade, eu não tinha nada a ver com aquela situação. Então eu terminei aquele serviço, tentei olhar para ela, para falar que eu tinha finalizado para mim sair, mas por um tempo eu fiquei ali disfarçando, peguei as ferramentas e saí de fininho e ela não me deu a mínima. Ela não me deu um tchau e ela sempre me tratava muito bem. Quando eu saí da casa, me deu um sentimento assim meio triste. Eu falei, nossa, ela podia ter pelo menos me dado tchau ou de repente me convidado para almoçar, mesmo que eu não aceitaria. Ela não deu nem atenção. Ah, beleza, saí triste ali, não porque assim, fiquei magoado por causa de mimimi, não, nada disso. Era simplesmente porque eu me senti isolado, eu me senti excluído. E aquilo me fez um pouco mal, me fez refletir. E aí quando eu desço o elevador ali, o Espírito de Deus começou a ministrar no meu coração. Ele falou bem assim, ó, você conhece ela, mas você não faz parte da intimidade da casa dela. E eu falei, Deus, o que o Senhor quer falar isso comigo? O que o Senhor está ministrando no meu coração? Fala para mim. Aí Deus falou de uma maneira clara. Clara, assim, irmãos, que eu falei, meu Deus, obrigado por essa paulada na minha cabeça. Às vezes, a gente trabalha na igreja, serve a igreja, mas a gente não quer fazer parte da mesa, parte da intimidade. É muito importante, irmãos, você que está me escutando essa manhã, entender o seguinte, eu não quero dizer para você que você tem que ser um especialista em oração. Eu não estou aqui para dizer que eu sou um pastor e eu oro de manhã, de tarde e de noite. Mas eu quero te dizer que você tem que ter intimidade com Deus. Intimidade com Deus é na hora que a bandeja aparecer, é na hora que as propostas aparecer, é na hora que a gente não tem saída, você não fugir para um outro caminho. Você continuar na mesa da intimidade. Eu não fui convidado para sentar naquela mesa. Eu participei do serviço daquela casa. Eu entrei dentro daquela casa, mas no momento de intimidade eu não pude sentar naquela mesa. Vai ter um grande dia
E esse grande dia vai chegar. E o nome desse dia se chama Bodas do Cordeiro. Só vai sentar nessa mesa quem tiver intimidade com o Espírito Santo. Então eu quero te chamar para você ser um pouco mais íntimo de Deus. Você está saindo para trabalhar agora ou você está em casa acordando no isolamento? Existe um Espírito, ele é uma pessoa, está do teu lado o tempo todo, não te larga nem um minuto. Não abandona o Espírito Santo, tenha intimidade com ele. Rejeite tudo pelo Espírito Santo. Não rejeite só na hora que você arrepia. Não rejeite só na hora de um louvor extraordinário. Não rejeite. Eu não vou rejeitar, Deus é maravilhoso, estou sentindo a pressão. Não. Você tem que ter um culto racional. Às vezes a coisa está ruim, às vezes o dinheiro não está entrando. Mas se mantém íntegro na intimidade. Não perca o foco. Esses dias, quando esse versículo falou sobre planos, eu tenho planos para vocês, para um futuro. Eu tenho um plano para um futuro. Deus tem um plano para o meu futuro e para o seu futuro. Eu preciso que você entenda uma coisa. Não fuja dos propósitos de Deus. Não saia nesse tempo, principalmente nesse tempo. Eu estou sentindo muito isso, que está aparecendo muitas oportunidades. Eu quero ir para muitas áreas e eu estou com medo de perder a direção. Aquilo que Deus me convocou. Amém? Não perca a direção. Deus abençoe a tua manhã, o teu dia, te faça prosperar e te mostra o caminho que Ele tem para o seu futuro. Amém? Fica na paz, abraço.